O poder público começou a investigar os bolsonaristas que estavam propagando notícias falsas a respeito do Rio Grande do Sul, porque foi uma festa de mentira, usando até reportagem do SBT que depois foi desmentida. E já passou da hora de bolsonarista ser punido por propagar notícia falsa, porque eles desmobilizam a atuação da ajuda humanitária. E nós não podemos permitir que o que aconteceu em 2020, 2021, durante a crise sanitária, volte a ocorrer. Eles estão desesperados porque estão vendo toda a atuação exemplar do governo Lula e comparam com a época que o Bolsonaro ficava andando de jet ski. E a atuação de Lula já começou a ter impacto porque a aprovação do governo federal está subindo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa investigação do poder público? Os bolsonaristas precisam ser punidos? E outra, por que a aprovação do governo Lula aumentou? Se você quer que os bolsonaristas sejam punidos, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Eu quero já começar falando daquela reportagem do SBT que foi amplamente utilizada pelos bolsonaristas para a propagação de notícia falsa. Porque eles estão comparando a atuação do governo Lula com a atuação do Bolsonaro lá em 2020, 2021, 2022, na época das chuvas na Bahia, que Bolsonaro andou de jet ski. Como os bolsonaristas não podem criticar a atuação do governo Lula, o que eles fazem? Ficam lançando notícia falsa. O SBT fez uma reportagem mostrando que alguns caminhões foram atuados em Santa Catarina quando eles estavam levando doações para o Rio Grande do Sul. Os motoristas eles foram atuados porque havia um excesso de peso e depois eles foram liberados. As multas vão ser canceladas, só que os bolsonaristas começaram a falar que o governo federal estava exigindo nota fiscal das doações e estava multando os caminhões que não tinham nota fiscal e também não tinham que estavam excedendo o limite de peso. O SBT emitiu uma nota, removeu todas as reportagens das suas plataformas e começou a explicar o que estava acontecendo. O SBT falou que aquele foi um caso isolado, as multas elas vão ser canceladas e mais ainda, não houve a necessidade de apresentação de nota fiscal. O que os bolsonaristas estão fazendo para atacar o Lula é um jogo sujo. Como eles também estão fazendo a respeito do poder público e da atuação local, dizendo que o governo está exigindo nota fiscal para comprar materiais, mantimentos para dar ajuda à população do Rio Grande do Sul. E eles ficam falando assim, na época do desastre, ficam pedindo nota fiscal, ficam se preocupando com burocracia para não atender a população. Tem que atender rápido. Só que aí, se você desconsidera a emissão das notas fiscais e começa a comprar tudo sem nota, lá na frente o que acontece? Denúncia de corrupção. Igual está acontecendo com o Rui Costa, ministro da Casa Civil, que na época da crise sanitária era governador da Bahia e comprou lá uns respiradores, uma ação bastante nebulosa, confusa e agora está sendo investigado. Mas os bolsonaristas eles são assim, dissimulados, atuam dessa forma para depois pegar o seu pé lá na frente. Então, se o governo precisa comprar, tem que emitir nota fiscal. Tem uma urgência. O que o governo pode fazer? Aquilo que o governo está fazendo. Liberação de crédito, atuação com facilitação na burocracia e destinação de recursos, incluindo recursos financeiros. O que não pode acontecer é isso que está acontecendo com o bolsonarista, com o Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, propagando notícia falsa a respeito do Rio Grande do Sul. A Advocacia Geral da União, a AGU, abriu uma investigação e vai investigar e processar todos eles, principalmente o Pablo Marçal, que ficou propagando notícia falsa a respeito da atuação do Exército. Houve ali uma nota do Exército e ele se desmentiu? Não. Essa é a diferença de notícia falsa com erro de imprensa. O que o SBT fez? Ele foi, emitiu uma nota, fez ali uma errata e retirou a reportagem do ar porque estava dando confusão. Os bolsonaristas, eles fazem retratação? Não. A notícia falsa, a fake news, o que é? É mesmo você sabendo que aquilo que você está passando é mentira, você continua vinculando. Foi o que o Pablo Marçal fez. E a AGU vai investigar porque ele, Pablo Marçal e vários outros influenciadores estão cometendo estelionato digital. Que é surfar uma onda, surfar uma tragédia para terem engajamento, produção de conteúdo e monetização em cima dessa tragédia, em cima da notícia falsa. O problema é que essa propagação de doações, mande para essa chave, mande para esse lugar, é muito propício ou propenso para quê? Para golpes. E o que acaba acontecendo? Desmobilizando
a ajuda humanitária que é revertida para o Rio Grande do Sul. Pô, o cara tá falando que o exército não tá ajudando, por que eu vou ajudar? Pô, estão barrando os caminhões, a minha doação vai chegar? Se minha doação não vai chegar, por que eu vou ajudar? E nesse momento que há uma necessidade de corrente, a atuação bolsonarista destrói essa corrente. E ao invés de ajudarem de verdade, o que os bolsonaristas estão fazendo? Os bolsonaristas proeminentes. Eu não vou cobrar o Bolsonaro porque o Bolsonaro tá internado. Tá com obstrução intestinal. Mas o Eduardo Bolsonaro, o que ele fez? Tá nos Estados Unidos. O Nicolas Ferreira, que foi o deputado bolsonarista mais votado de 2022, tava lá nos Estados Unidos. Falou que ia destinar verbas da educação, da Comissão de Educação. Falso. Falei pra vocês, isso é uma declaração pilantra. Porque como a Comissão de Educação vai destinar todas as suas verbas para o Rio Grande do Sul e os outros estados? Então é demagogia para jogar a responsabilidade nos seus colegas, para desgastar a comissão. Enquanto eles ficam lá fazendo mochilão com o recurso público. Só que isso é desespero porque a aprovação do Lula aumentou. A aprovação do Lula aumentou um pouquinho. Mas eu vou ser aqui sincero com vocês, ela vai cair de novo. A aprovação do Lula vai ficar oscilando dentro de uma margem. Isso é completamente normal. E por quê? Porque o país está polarizado. O governo não deveria se importar com a taxa de aprovação. Ou deveria interpretar a taxa de aprovação e rejeição com a ótica atual. Lula, outros ministros e alguns comentaristas políticos estão querendo observar esses dados da aprovação de Lula como se analisava o Brasil em 2006, 2007, 2012. Não dá, o país mudou. O país está polarizado, o Brasil está polarizado. 30% da população brasileira se enxerga bolsonarista, 30% da população brasileira se enxerga petista. E isso é até um elemento de caráter, um elemento moral. Os comentaristas políticos ficam falando, né? A população está polarizada, o país está polarizado. Mas na hora de avaliar as pesquisas de aprovação, eles não levam em consideração isso. Uma pesquisa da Quest, que saiu faz aí uns 2 dias, mostrou 33% de pessoas que aprovam o governo, 33% de pessoas que rejeitam o governo e 33% que não sabem opinar, que acham mais ou menos razoável. 33% de bolsonarista, 33% de petista e 33% de neném. É a polarização. Então tem que olhar a aprovação de Lula com a ótica do Brasil atual. Senão vai errar, vai interpretar errado. E o Lula tem que aproveitar sim essa chance que está acontecendo no Rio Grande do Sul para mostrar uma liderança forte, para evitar aquilo que a comunidade internacional, os veículos de comunicação internacionais estão falando de momento Katrina. O Katrina foi aquele furacão que passou pelo sul dos Estados Unidos em 2004, pegou o George Bush completamente desprevenido, foi um verdadeiro desastre e momento Katrina, essa expressão foi se tornando um sinônimo para despreparo de liderança ou para incompetência de liderança política. O que o Lula não tem demonstrado. O Lula, em 48 horas, ele conseguiu organizar uma viagem para o Rio Grande do Sul com pessoas que nem estavam em Brasília e apresentar um projeto ao Congresso que foi aprovado. Então Lula foi, demonstrou solidariedade, desceu, não foi somente para tirar fotinha, tem trabalhado assiduamente com a situação do Rio Grande do Sul, envolvendo também o Congresso e o Judiciário. Então Lula está irretocável, o que desespera os bolsonaristas porque a aprovação de Lula aumentou lá no Rio Grande do Sul. Então eles vão ficar atacando Janja como estão atacando, falando de show de Madonna, porque isso tudo é inveja. É inveja, porque Lula mostrou como que um presidente precisa atuar no momento de crise. Porque ser político é difícil. E qual era a preocupação de Bolsonaro quando ele entrou na presidência? A preocupação dos medíocres, do brasileiro médio. Brasileiro médio, médio mesmo, que é aquele brasileiro que não se importa com política externa, que não se preocupa com grandes questões econômicas, se preocupava com o quê? Com horário de verão, com a cadeirinha, é com o radar, é com um monte de bobagem. Aí o que aconteceu? Tivemos a crise sanitária, 700 mil pessoas perderam as vidas por culpa da incompetência de Bolsonaro. Essa é a grande verdade, que os bolsonaristas não querem engolir porque é uma verdade inconveniente, que dói. Como também dói a verdade sobre as mudanças climáticas, que eles negaram, sempre negaram, nunca aceitaram essa questão e agora ficam chorando por conta de chuva? Faça-me o favor.